Olá, gente amiga, boa segunda-feira para ti que acompanha diariamente as nossas mensagens aqui na Ascensão. De modo especial, nós estamos finalizando agora essa semaninha que a gente conversou sobre personagens ao redor da manjedoura, personagens desses primeiros meses, períodos de Jesus. Hoje nós vamos finalizar falando sobre Herodes. Herodes, que era autoridade naquele período em Israel, era alguém que ficou totalmente desnorteado quando em Jerusalém e arredores surgiu a notícia de que o rei dos judeus havia nascido. Por que isso? Temos que nos lembrar que os romanos dominavam naquele período as terras de Israel. Israel era uma terra explorada, exploravam ali impostos, cobravam altos tributos dos judeus e dominavam politicamente aquele local. Eles, de alguma maneira, davam alguma liberdade para que os judeus cultuassem o seu Deus, tivessem as suas atividades religiosas, mas tudo muito fortemente monitorado e sob o olhar das legiões romanas que estavam ali instaladas. Quando surge entre a população judaica que o rei de Israel havia nascido, não é apenas a promessa do Antigo Testamento que estava se cumprindo, mas na cabeça deles estava nascendo aquele que libertaria Israel da escravidão dos romanos. Na cabeça dos romanos, a notícia de que um rei havia nascido era naturalmente uma revolução em potencial. Ou seja, de que os judeus em médio e longo prazo estavam se preparando para uma guerra popular, para uma guerra, uma revolta, e que isso, de alguma maneira, colocava o domínio romano sob risco. Mal sabia Herodes que a natureza do reino de Jesus não era essa. A natureza do reino de Jesus não era violenta, não era armada, não tinha a ver com morte. O reino que ele veio construir e criar era o reino de Deus, era o reino do cuidado, do amor e da salvação das pessoas. Mas ele foi impiedoso, ele ordenou que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem sacrificadas. Deus entrou em ação e por isso José e Maria fugiram para o Egito, de modo que Jesus, ele vive boa parte da sua infância lá, retornando apenas mais tarde, quando Herodes havia falecido. O que essa história nos mostra, o que esse contexto nos mostra? De que a força, o interesse econômico, político, sendo mal compreendido e sendo mal conduzido, pode se tornar algo violento, pode se tornar algo... é um ídolo que toma conta do coração. A violência, ela não é boa em lugar nenhum. A violência, ela não acrescenta. A violência, inclusive, poderia ter colocado o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, sob risco de morte, assim como ele esteve. Talvez a reflexão para a gente é essa: não por força, nem por poder, mas pelo teu Santo Espírito, diz a palavra, de que as coisas no mundo deveriam acontecer. O Natal também nos convida a refletirmos sobre as ordens políticas e econômicas do nosso mundo. O Natal nos convida a refletirmos sobre as forças que têm influência entre nós, sobre os interesses de poder, sobre os interesses de influência, sobre os medos de perder o controle das coisas, o controle das pessoas. O Natal, ele também é Senhor sobre a maneira de viver política, a maneira de viver economia, a maneira de viver sociedade. Herodes mostra pra gente o exemplo real, verdadeiro e clássico do poder que transforma a pessoa num objeto, que transforma a pessoa em algo menos do que um ser humano, daria para dizer. O lamento daquelas mães que perderam todos os seus filhos, isso para ele não tinha nenhuma importância. A importância era manter o poder, importante era manter a influência, importante era ser rei, continuar sendo rei e ter sob si e ter sob as suas mãos toda a influência naquela região. Que história triste, né? Que bom que Deus foi mais uma vez misericordioso e Jesus foi salvo, foi liberto, retornou em segurança do Egito e pôde cumprir a sua missão, ainda que
com 33 anos, ele acaba sendo morto por um complô político partidário, religioso, que fez com que por uma troca de favores, uma troca de políticas de boa vizinhança, os judeus fossem atendidos pelos romanos e os romanos tivessem a chamada paz sob o domínio total que eles tinham sobre Israel. Vale a pena a gente conversar e refletir mais sobre isso. Boa segunda-feira, Deus abençoe seu dia. Até mais.